Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e se tornar uma especialista aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o nosso tema de hoje é sobre algo que, se você estiver fazendo, você estará cometendo um grande erro com a sua toxina botulínica. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar qual erro que você pode estar cometendo sem saber e comprometendo aí o efeito da sua toxina botulínica na pressurizada. Mas atenção, isso não quer dizer que a toxina botulínica não funcione na pressurizada. Muito pelo contrário, e eu vou te mostrar por quê. E por que que isso é tão importante? Quando o profissional da estética, ele domina esse assunto aqui, ele vai garantir com efetividade resultados da toxina botulínica na pressurizada. E por outro lado, se ele não dominar isso aqui, inclusive ele pode ter aí prejuízos. Imagina se você cometer esse erro com um frasco inteiro de toxina botulínica. O seu prejuízo será muito alto, né? E eu escuto muitos profissionais ainda pensarem que a toxina botulínica não funciona na pressurizada ou que mesmo, né, ocorre a quebra das pontes de ligações quando eu utilizo a toxina na pressurizada. Então, hoje você vai entender que não, ela funciona muito bem e vai entender o porquê disso, tá? Mas falando um pouquinho mais sobre esse erro que pode ser um erro fatal, que vai comprometer aí, né, as propriedades da sua neurotoxina. Muitas vezes eu vejo a seguinte sequência de erros acontecerem, né? O profissional vai fazer a reconstituição dessa toxina. Então, o profissional tira a toxina da refrigeração, né? E coloca ela ali do lado e vai preparar todo o material. Ou seja, houve a retirada da toxina da refrigeração antes que todo o material estivesse ali preparado. Isso daí é o erro número 1 que acontece, tá? É um erro, gente, que é muito comum acontecer, é um erro muito recorrente e que muitas vezes os profissionais não encaram isso como um erro fatal, ok? Erro número 2, reconstituição da toxina botulínica com o soro fisiológico na temperatura ambiente. Muitos profissionais vão pegar a toxina botulínica com toxina botulínica refrigerada, vão pegar o seu flaconete de soro fisiológico e vão fazer a reconstituição. A toxina está em uma temperatura e o soro fisiológico está na temperatura ambiente. Esse daqui é um segundo erro muito comum e daqui a pouco eu vou explicar como que você tem que fazer isso de forma correta, ok? Erro número 3, após a reconstituição, aplicar imediatamente no paciente. Não é recomendável. E erro número 4 é a realização de hiperdiluição na totalidade do seu frasco. Quando você faz isso, você aumenta muito mais as chances de você perder toda a sua toxina do frasco e eu vou explicar por quê. Tá? Então, dito isso, já vimos quais são os pontos chaves, né, que podem ser alguns dos erros que você está cometendo e está comprometendo aí o efeito da sua toxina na pressurizada. E pode ser que você esteja pensando, a toxina botulínica na pressurizada não funciona. Mas sim, ela funciona. E agora eu vou te ensinar o jeito certo que você deve fazer para que você tenha exatamente a mesma eficácia, os mesmos resultados da aplicação com a pressurizada, os mesmos resultados
da aplicação com as agulhas, ok? Então, vamos lá, já pega a sua caneta, o seu caderno, porque eu vou começar agora a te passar um passo a passo completo para isso, ok? Então, primeiramente, né, qual é o passo número 1 que você precisa dar, né? Você só vai retirar, tá? Você só vai retirar a toxina botulínica da refrigeração no momento em que você estiver com todo o seu material pronto para a reconstituição. Tudo bem? Então, vou explicar aqui. Quando você recebe a sua toxina botulínica, tá? Eu trouxe aqui 2 toxinas diferentes. Quando você recebe, né, do seu fornecedor a sua toxina botulínica, a maioria delas vem refrigerada. A nossa única exceção é a toxina Xeomin. A toxina Xeomin, ela dispensa refrigeração quando fechada, ok? Após a reconstituição, aí sim ela deve ser armazenada sob refrigeração, sempre de 2 a 8 graus. Onde que você vai refrigerar essa toxina botulínica, né? É muito importante que você tenha dentro do seu consultório o seu frigobar ou a sua geladeira exclusiva para os seus fármacos, tá? Esse tipo de produto, gente, e todos os outros que a gente trabalha na estética, não podem ser refrigerados em uma geladeira comum, a geladeira que nós usamos para o lanchinho, para nossa alimentação, a geladeira de casa, não pode, tá? Você precisa ter um refrigerador separado e exclusivo para os seus fármacos, tudo bem? E também você pode utilizar, né, aquelas geladeirinhas portáteis, aquela geladeira de mesa, que é muito utilizada também dentro dos consultórios e ela tem muito boa eficácia aí na questão de temperatura. Ela mantém na temperatura perfeita a sua toxina. Tudo bem? Perfeito. Então, excluindo a Xeomin, todas as outras vão chegar para você numa embalagem de isopor. Normalmente, né, elas vão vir acondicionada com o Gelox, que são essas placas aqui que vão manter a toxina refrigerada. Você recebe a toxina, abre a embalagem e você já deve automaticamente guardá-la no seu refrigerador, tudo bem? Aí chegou o momento da sua reconstituição, né? Como que você vai fazer? Primeiro você vai preparar todo o seu carrinho. Então você vai colocar lá a sua seringa com a agulha que você necessita, né? Você vai colocar toda a parte de eu gosto de utilizar um babador, ali onde eu faço a descontaminação. Vou utilizar tudo o que eu preciso, eu vou deixar ali prontinho. Chegou no momento certo, agora sim eu vou fazer a reconstituição. Neste momento, eu retiro a minha toxina da geladeira. E eu gosto muito, e eu vou dar essa dica aqui para vocês, de também ter um Gelox desse daqui congelado. Quando eu retiro a toxina, eu já trago o Gelox para o meu carrinho e eu coloco lá o meu Gelox, deixo ele lá e aí eu vou sempre repousar a minha toxina em cima dele. Então, mesmo nesses 2 minutinhos que eu tiro do refrigerador, né? Eu coloco ele lá, ela já está aqui, olha, sendo apoiada em uma superfície refrigerada, mantendo assim a sua temperatura, ok? Aí, gente, segundo passo, né? Se a minha toxina está refrigerada entre 2 e 8 graus, obrigatoriamente o meu soro também precisa estar refrigerado. E isso nem todo mundo faz, né? Eu vejo que muitos profissionais pegam soro que tá lá na necessaire, tá no armário, destacam e vão fazer a reconstituição com o soro na temperatura ambiente. Não. Então você precisa da toxina refrigerada e o soro refrigerado também, ok? Perfeito? Aí você vai fazer a reconstituição em si. Então, você vai aspirar aqui deste frasco a quantidade que você elegeu. Se for uma diluição a seco, se for uma diluição tradicional, vai depender de quantas unidades
tem a sua toxina botulínica, né? Para que você faça essa diluição, tudo bem? Então, você vai aspirar aqui a quantidade exata de soro fisiológico e você vai colocar aqui dentro. E aí também acontece um grande erro, né? E algo que você precisa tomar cuidado. Esses frascos aqui, eles vêm com vácuo. Quer dizer o quê? Que quando você coloca a sua agulha aqui, tá? Então você coloca a sua agulha aqui e vai soltar o seu soro aqui dentro, automaticamente o que que o vácuo faz? Ele puxa de uma vez o soro. E se você não tomar cuidado, o soro vai entrar todo de uma vez dentro do frasco de toxina botulínica. Qual é o grande problema em relação a isso? Você terá quebra das pontes de sulfídicas. E por isso, então, a sua diluição tem que ser feita gota a gota no vidro, na parede do vidro do seu frasco, ok? Então, vou fazer aqui na prática para vocês verem, ok? Então, vou colocar as minhas luvas. Já estou aqui com as minhas luvas, então vamos iniciar. Aqui, então, está o meu frasco, o meu flaconete, na verdade, de soro fisiológico, seringa e agulha, tá? Lembrando, gente, que essa daqui é uma demonstração didática, ok? Obviamente, na clínica nós vamos estar paramentados, né? Para realizar aí todo esse procedimento, tá? Então, aqui eu vou fazer a aspiração. Então, vou aspirar aqui uma quantidade para mostrar para vocês, ó. Aspirei, perfeito. E agora, qual é o grande segredo? No momento que você vai introduzir aqui, lembra do vácuo que eu falei? Exatamente por isso que você precisa ter o controle do êmbolo. Então, você precisa segurar o seu êmbolo com toda a força para que esse êmbolo não seja puxado de uma vez para dentro, tá? Então, olha, eu vou mostrar aqui para você como que eu faço e aí você vai ver como que você adequa aí você fazer, tá? Então, puxei aqui, olha, eu estou posicionando aqui, ó, o meu dedo está eu estou segurando o êmbolo, ó, com o meu dedo indicador e com o dedo polegar. E aí eu coloco aqui, venho no centro e coloco. Entrei, ó. Quando eu entrei, automaticamente o êmbolo já começa a ser forçado. E aí qual é a forma correta? Olha só, esta borrachinha aqui, ela tem uma abertura e eu preciso fazer o quê? Encostar a agulha na parede do meu frasco. Estão vendo, gente? Ó, na parede do meu frasco. Encosto na parede do meu frasco e aí eu vou gotejando pouco a pouco aqui o soro. Então o soro ele vai escorrendo. Olha, eu vou soltando o êmbolo devagar, devagar e o soro vai escorrendo, gotejando pela parede até a sua totalidade. Olha só. E aí, dessa forma, você retorna e retira. Retirei. E agora, o que que você precisa fazer? Homogeneizar com muito cuidado, lentamente, delicadamente. Quando você faz esse gotejamento bem lento, bem gradual, com o soro na mesma temperatura, e você vai homogeneizar com esses cuidados, não há quebra das pontes de sulfídicas, ok? E aí, após isso, você precisa o quê? Descansar a sua toxina. Claro, na sua geladeira. Então, agora você vai descansar essa toxina reconstituída lá no seu refrigerador, na temperatura de 2 a 8 graus. Só depois de 5 a 10 minutos é que essa toxina está exatamente pronta para que você possa fazer a sua aplicação, ok? Bom, agora eu vou te dar uma outra dica que muita gente também não
faz e pode estar cometendo esse erro. Uma vez que a sua toxina está reconstituída, você não corre mais o risco de ter as pontes de sulfídicas rompidas, quebradas, ok? Ela já está segura aqui e é exatamente por isso que você pode utilizar na pressurizada com total segurança, porque ela vai ter o efeito desejado. Perfeito? Bom, agora eu quero te dar mais uma dica aqui que você pode estar fazendo errado. Vamos imaginar que neste momento você vai fazer a sua aplicação da toxina botulínica na pressurizada. Então, aqui você vai, né, fazer a sua aspiração. Então, eu vou pegar aqui mais uma seringa para eu aspirar, tá? Vamos lá para aspirar. Lembrando, gente, que a diluição da toxina botulínica para pressurizada não é a mesma diluição utilizada para o uso com as agulhas, ok? Então, aqui nós não estamos falando de diluição. Aqui eu estou te mostrando alguns erros de manipulação que você pode estar cometendo e, por isso, comprometendo o efeito da sua toxina. Tá claro? Bom, então vamos imaginar aqui que eu vou agora aspirar, né, aqui a minha toxina para eu fazer a entrega dessa toxina na pressurizada, tudo bem? Então, o que eu vejo muitas vezes, né? O profissional retira ela da refrigeração, coloca no carrinho, aspira e ela fica ali esperando, ok? Ou então, muitas vezes, ele vai aspirar a quantidade que ele vai utilizar na pressurizada, guarda o frasco na geladeira, mas esta seringa aqui, que vai abastecer a seringa da pressurizada, também fica na temperatura ambiente. E isso não pode acontecer. Então, aí vai. Eu sugiro que você utilize a sua placa de Gelox no seu carrinho. Coloca a sua placa lá. E o que você vai fazer? Retirou a sua toxina botulínica do refrigerador, ok? Vai fazer a aspiração da toxina. Então, eu vou aspirar aqui a toxina que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Vou aspirar aqui a toxina que eu vou utilizar. Então, vou colocar aqui. Vou retirar aqui 10 unidades. Perfeito? Então, vou retirar 10 unidades aqui. Essa toxina vai voltar para a refrigeração. E aqui, esta seringa aqui, eu vou utilizar ela para fazer o abastecimento da minha seringa, ok? Faço aqui o abastecimento aqui da minha seringa, perfeito? E aí, o que vai acontecer aqui neste momento, né? Eu vou tapar aqui novamente. E aqui restou toxina que eu vou reabastecer novamente. E aí, isso fica na temperatura ambiente. Sim ou não? Não, não pode ficar. Nesse momento que você vai repousar aqui no Gelox. Então, no momento que você está fazendo a sua aplicação da toxina botulínica com a pressurizada, esta outra aqui, que está já na sua diluição adequada para você utilizar na pressurizada, ela vai estar aqui, olha, repousando nesta base que está refrigerada. Então, isso daqui também vai manter a temperatura e, claro, vai manter a integridade e a potência da sua toxina botulínica, ok? Perfeito? Bom, e agora eu vou para minha última dica, né? De o que você pode estar fazendo errado e a forma correta que você deve fazer. Como eu falei com vocês, né? Quando a gente fala de toxina botulínica para o uso na pressurizada, a diluição é diferente do uso com as agulhas. Então, se eu for fazer a aplicação intramuscular com agulha, eu vou utilizar uma determinada diluição, e se eu for utilizar com a pressurizada, eu vou utilizar outro tipo de diluição, e essa diluição vai variar de acordo com a área que eu vou
trabalhar de acordo com a classificação do músculo, da hipercinesia, enfim, são vários requisitos aí, né, que eu vou avaliar para eu determinar a minha diluição adequada. Tudo bem? Perfeito. E aí, o que que eu vejo, né? Quando eu vou fazer essa diluição, a minha sugestão é que você sempre faça essa sua diluição adequada a partir de uma reconstituição a seco. Perfeito? O que que é uma reconstituição a seco, doutora Adriana? É o mínimo necessário para que um frasco de determinadas unidades tenha a sua neurotoxina que está aqui liofilizada, ela seja hidratada. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar que aqui esse frasco, né? E na verdade, esse frasco aqui é de 100 unidades. O mínimo que eu preciso aqui de soro fisiológico para hidratar essa neurotoxina que está aqui liofilizada é 1 ml. Tudo bem? Eu tenho outras diluições, outras opções de diluições que a literatura me mostra, mas o mínimo que a gente chama de diluição a seco aqui é 1 ml para 100 unidades, perfeito? Ok. Então, eu sugiro que você reconstitua com 1 ml, ou seja, a reconstituição a seco, e a partir desta é que você vai fazer a sua diluição adequada para cada caso, tudo bem? E aí o que que eu vejo, né? Muitos profissionais pegando o frasco inteiro e fazendo uma única diluição em cima deste frasco inteiro. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer aqui uma região, uma aplicação de glabela, tá? Então, vamos imaginar que eu preciso fazer aqui uma diluição a mais do que o que está aqui. E aí, quantas unidades eu vou gastar aqui nesta região? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai gastar aqui em torno de 20 unidades nessa região, ok? Só um exemplo, gente. 20 unidades na região da glabela, tudo bem? E aí eu vejo pessoas fazendo a diluição correspondente a essa área em todo o frasco. Ou seja, ao invés de você aspirar aqui o equivalente, que será a 20 unidades nessa diluição, e preparar de forma parcial, fracionada, o profissional acaba fazendo a diluição nas 100 unidades. E aí o que que acontece? Você vai comprometer as 100 unidades deste frasco naquela diluição. Isso quer dizer que, se você for utilizar em outra região que requer uma diluição diferenciada, você já comprometeu toda a sua toxina. Tudo bem? Então, vou dar mais um exemplo aqui prático. Vamos imaginar que eu vá utilizar 20 unidades, né, de toxina nesta região, ok? Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou fazer a aspiração correspondente à quantidade que eu usaria para 20 unidades e vou realizar a minha diluição adequada aqui de quanto mais eu quero aqui para completar as minhas 20 unidades. Isso significa que eu diluí aqui a quantidade adequada na proporção desejada para esta região. E o restante todo do meu frasco continua com uma diluição a seco. Ou seja, daqui eu posso fazer novas diluições diferenciadas de acordo com cada músculo, com cada área e com cada técnica que eu vou utilizar, ok? Sem comprometer aqui todo o meu frasco, ok? Bom, e claro que tudo isso, né, nós vamos levar em conta aí, né, quando a gente fala desse tipo de procedimento, nós vamos levar em conta aí a questão, né, de tempo após a reconstituição. Cada toxina tem um tempo determinado pelo fabricante e nós também temos aí um tempo clínico
né? Inclusive, aqui no canal nós temos outros tipos, né, de vídeos falando aí sobre esses tempos de durabilidade de toxina aberta ou não, que vale a pena você dar uma olhadinha, perfeito? Bom, então você entendeu que você poderia estar cometendo alguns erros aí que comprometem ao máximo a eficácia, o resultado da sua toxina na pressurizada. E entendeu também que, na verdade, você pode sim e deve utilizar a toxina na pressurizada, e a cada ano que passa, ela vem sendo um dos procedimentos mais utilizados pelos profissionais, principalmente porque muitos pacientes deixam de fazer a aplicação de toxina botulínica por medo das agulhas, pelo incômodo da agulha, né? E agora você pode utilizar com toda a tranquilidade do mundo, porque você entendeu que não há quebra das pontes sulfídicas, uma vez que você segue todos os passos para você tomar cuidado na sua reconstituição, você preservar todas as ligações dessa toxina botulínica, para que você evite, né, qualquer tipo de desperdício e, principalmente, você entendeu que existe uma técnica adequada, uma diluição adequada para você fazer a entrega de forma correta e não ter paralisação de músculos indesejados, ok? Bom, esse aqui então foi o nosso podcast de hoje. Um grande beijo e eu te espero no próximo episódio. Até lá!